Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá do continente. Então vem aqui comigo, ó, gente. O negócio é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar uma aulinha de predicado. E caramba, olha só, o LAC está investindo, né? Está investindo firme e forte na infraestrutura aqui do estúdio. O som tá tão bom, que tá parecendo até que eu sou cantor de moda sertaneja. Estou escutando um som da minha voz aqui de forma agradável, aprazível. Olha que bacana. Então, tá parecendo até que eu sou cantor. Vem aqui comigo. Depois eu vou fazer um vídeo aí pra gente jogar pro The Voice. Agora deixa de palhaçada, Sidney, vamos logo ao que interessa. Hoje a gente vai estudar os tipos de predicado. E quando a gente fala em predicado, o negócio é o seguinte. É só você lembrar daquela estrutura que eu trabalhei com vocês no sistema de predicação verbal, no sistema de transitividade verbal. Nós trabalhamos o sistema SVC. Aqui foi para uma análise sintática. Então eu ia de cara no verbo, perguntava a ele quem era o sujeito e automaticamente o resto era o quê? O meu complemento. Agora o que eu vou fazer para saber quem é o predicado na estrutura? Gente, vocês, né, devem ter aprendido isso na época da escola. O predicado numa estrutura, numa sentença, é tudo menos o sujeito. Então, eu pego aqui, ó, perguntei quem é o sujeito ao verbo, beleza. Aqui eu tenho o sujeito e o resto, colocando verbo e complemento, vai ser aqui o meu predicado. Então, é nessa forma que eu vou avaliar quem é o predicado na estrutura. Agora, nós vamos passar a estudar os tipos de predicados para poder interpretar na hora de uma prova, tranquilo? Então vem aqui comigo, vou apagar aqui para parar de ficar poluído visualmente. Já basta você ter que olhar para essa minha cara feia, então deixa eu continuar aqui, ó. Predicado. Gente, quando a gente fala de termos essenciais da oração, nós aprendemos na escola que a gente tinha o sujeito e o predicado. Lembra disso? Sujeito e predicado. Só que se eu perguntar isso numa turma que está iniciando, por exemplo, você hoje está pela primeira vez assistindo a uma aula de concurso público. Aí eu falo assim, você lembra dos termos essenciais da oração? Você vai me responder, sujeito e predicado. Se eu disser que destes dois termos, apenas um realmente é indispensável à oração, muito aluno iria me responder sujeito. Mas você, aluno do LAC, já está esperto e sabe que o único termo indispensável à oração é o predicado, até mesmo porque eu tenho o sujeito indeterminado e até a oração sem sujeito, mas eu jamais terei uma oração sem predicado. Se o sujeito for indeterminado ou se for uma oração sem sujeito, todo mundo que está ali naquela sentença será o predicado, tranquilo? Aí, eu lembro que eu teci com vocês um comentário pertinente a isso daqui há algum tempo, em outra aula, provavelmente na aula de transitividade verbal. Eu disse a vocês que nós temos 3 verbos, o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Os dois primeiros, o transitivo e o intransitivo, eu disse a vocês que para a gramática normativa, eles são chamados de verbos nocionais. E o que é isso? É aquele verbo que vai me dar uma noção de ação, um sentido de ação. Então, por isso, o verbo transitivo e o verbo intransitivo encabeçam o predicado verbal. Agora, quando eu falo do verbo de ligação, como ele não indica ação, ele apenas indica estado, qualidade, ele vai ser chamado de verbo relacional, pois ele vai apenas relacionar o sujeito ao seu predicativo. E dessa forma, ele vai encabeçar o predicado nominal. Agora, o que ficou faltando? Ficou faltando o predicado verbo nominal. E para você aprender isso, nós vamos ter que dar uma olhada como um todo aqui na estrutura, tranquilo? Então vamos começar a estudar aí pelo predicado verbal. Então aqui, ó, o predicado verbal,
ele vai ter como núcleo significativo, com certeza, um verbo. E se ele tem, com certeza, o núcleo no verbo e é um predicado verbal, que verbo vai aparecer ali? Ou transitivo ou intransitivo. E não haverá predicativo. Isso mostra que o verbo do predicado verbal nunca será de ligação. E eu também nunca terei predicativo, ou seja, eu jamais terei um termo ali que vai qualificar, que vai caracterizar, que vai funcionar como predicativo do sujeito ou do objeto, porque caso isso aconteça, eu terei um outro tipo de predicado, tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessas frases. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o sujeito, beleza? E eu tenho aqui o complemento, né? O resto é o complemento, você já sabe porque você já estudou isso comigo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta é o objeto direto e aos trabalhadores é meu objeto indireto. De acordo com isso, se o verbo é transitivo e eu não tenho nenhum termo qualificando, se eu não tenho nenhum predicativo, eu tenho com certeza um predicado verbal. Então vem aqui comigo, vamos separar aqui na estrutura quem é o sujeito e quem é o predicado. O que eu disse a vocês? Tudo na sentença menos o sujeito será o predicado. Então aqui, ó, os empresários funciona como sujeito. E tudo isso daqui, ó, fizeram uma proposta aos trabalhadores, vai funcionar como predicado. Aqui no caso, eu tenho um predicado verbal, você já sabe. E se eu te perguntar o núcleo desse predicado? Com certeza será o verbo. Afinal de contas, é um predicado verbal, e se é um predicado verbal, o núcleo só pode ser o verbo. Agora, olha a outra frase. As aves, né? As aves ciscavam o chão. Nesse contexto, quem cisca alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e objeto direto. E aves funciona aqui, né? As aves funciona como sujeito. Então, isso daqui, ó, ciscavam o chão, tudo isso é o predicado verbal. E o núcleo só pode ser o verbo, já que o predicado é verbal. Tranquilo? Então, reparem, na estrutura de predicado verbal, eu só terei um verbo que indicação, seja ele transitivo ou intransitivo, e eu jamais terei um predicativo. Ó, aqui eu coloquei que jamais será um verbo de ligação e jamais, pode anotar aí, ó, jamais terá predicativo. Belezinha? Tranquilinho? Então vamos lá. Já vimos o predicado verbal. Sabendo que, de acordo com a estrutura do predicado, eu tenho 3 tipos de predicados, o verbal, o nominal e o verbo nominal, se eu já vi um, faltam apenas 2. Então vamos lá, vem aqui comigo. Predicado nominal. O núcleo significativo sempre se encontrará no nome. Então, olha aqui comigo. Olha a observação. O verbo será sempre de ligação. Sempre. E se eu tenho sempre verbo de ligação, o que eu sempre terei? Um predicativo do sujeito. Então, vem aqui comigo, ó. As flores são lindas. Aqui, se você for parar para pensar, Sidney, eu matei a pau porque aí eu não estou vendo ação. Mas eu já disse a vocês que é bom tomar cuidado com isso. Afinal de contas, se você for pensar sobre essa perspectiva, você pode entrar pelo cano. Porque se eu falar que a Gersa, que mora lá em Fortaleza, gosta de sorvete, o que vai acontecer? Muito aluno vai pensar que não tem ação. E realmente não tem ação, porque aí indica desejo. Agora, diz para mim,
O verbo gostar, você já bem sabe, aprendeu isso desde a época do ensino fundamental. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Essa concepção de dizer, aqui indicação, aqui indica estado, isso daí é para facilitar a compreensão. Mas se você estudar a fundo o verbo, você vai perceber que tem coisinhas além dessa filosofia. Tranquilo? Então, aqui, as flores são lindas. Como é que eu mato que isso daqui é um verbo de ligação e como é que eu mato que isso daqui é um predicativo? Porque eu tenho sujeito, verbo e complemento. E o meu complemento está funcionando como característica. E se esse complemento funciona como característica, com certeza é um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. E por que eu estou dizendo isso? Eu já fiz essa observação com vocês em outro momento. Às vezes, você pensa que aquele verbo que notoriamente é de ligação, sempre será de ligação. E não é verdade. Porque nós aprendemos na época da escola os verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, tornar, permanecer, ficar, tornar-se e por aí vai. Aí, você acha que sempre que aparecer esse tipo de verbo, vai ser um verbo de ligação. Mas eu já mostrei para vocês em outras aulas que tudo na língua portuguesa depende de contexto. Então, para ser verbo de ligação, obrigatoriamente, o seu complemento precisa ser uma característica, tá? Então, aqui, eu tenho um verbo de ligação, tem um predicativo, com certeza o predicado é nominal. Aí o que eu vou fazer agora aqui contigo? Vou separar. Eu tenho aqui o sujeito e o resto é o predicado nominal. E se eu perguntasse a você o núcleo desse predicado? Gente, o núcleo se encontra sempre no nome. Então o núcleo aqui é a palavra lindas. Cuidado com isso, porque quando o camarada está no início da jornada, ele acaba achando que o núcleo do predicado é sempre o verbo. E num concurso público, imagina o seguinte, você vai fazer um concurso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro agora vai ter um concurso para bombeiro. Vai ter um concurso para bombeiro, 200 mil candidatos. Desses 200 mil candidatos, gente, 180 mil não pegaram nenhum livro para poder estudar. E esses camaradas, quando cair na prova lá, qual é o tipo de predicado, ele até pode acertar, porque ele aprendeu isso no ensino fundamental. Só que se o camarada perguntar qual é o núcleo do predicado, pode ter certeza, esses 180 mil vão dizer que é o verbo, independentemente de ser um predicado verbal ou de ser um predicado nominal. Agora, aqueles outros 20 mil que estudaram, que frequentaram um cursinho presencial ou então um cursinho online, com certeza eles vão acertar. E aí eles vão brigar lá na hora do teste físico e por aí vai. Agora, os outros 180 mil nem estudaram, gente. Agora, vem aqui comigo. O réu permaneceu calado. Turma, observa para você poder analisar e ter facilidade para ver que isso daqui é um verbo de ligação. Você sempre olha para o complemento. O complemento aqui não funciona como objeto, não funciona como circunstância, funciona como característica. Então, aqui é uma qualidade, é um atributo do réu. Então, o réu permaneceu calado, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Então, o réu é o sujeito e permaneceu calado é o meu predicado nominal. E onde é que está o núcleo? No nome. Então, aqui, calado. Tranquilo? Agora, vamos para o próximo elemento. O predicado verbo nominal. Se liga só nisso daqui, gente. Predicado verbo nominal. Há um núcleo verbal e outro nominal. Na verdade, eu tenho dois núcleos significativos. Um vai se concentrar no verbo e o outro vai se concentrar no nome. Então, eu vou ter um verbo que não é de ligação e eu terei um predicativo. Detalhe, não precisa ser só do sujeito, não. Pode ser predicativo do objeto também. Quer ver? Vamos avaliar isso daqui agora. Os alunos fizeram a prova. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto e a prova é o objeto direto. Se é assim que está funcionando, só pode ser um predicado verbal e o núcleo está no verbo. Os alunos estavam tranquilos. Olha o verbo de ligação aqui e olha o predicativo do sujeito aqui.
porque está fazendo referência a alunos, que no caso é o sujeito. Então, isso daqui, ó, é o meu predicado nominal. Agora, onde é que está o núcleo? No nome, tranquilos. Depois, os alunos fizeram a prova tranquilos. Nesse contexto, eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto e eu tenho um predicativo. E como é que eu percebo esse predicativo? É um termo que está qualificando, caracterizando alguém. No caso aqui, está fazendo referência ao sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Mas eu também tenho como predicativo do objeto. Quer ver? Vem aqui comigo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet, apenas R$ 75,00, por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.